Os casos de feminicídio na Irlanda crescem a cada dia que passa, e tudo se torna até um padrão comum por lá. Em 2008, a vida de uma ex-atriz e modelo foi tirada tragicamente dentro de sua própria residência. E mesmo que seu marido tentasse incriminar um outro sujeito, o caso era muito pior do que todo mundo imaginava. Oi, eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O caso de hoje foi uma sugestão trazida aqui no canal, e se você também tem uma sugestão de caso, manda aqui nos comentários ou então manda lá no Instagram. E se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, assiste esse vídeo completo e no final curte e comenta para ajudar aqui no nosso crescimento. Então, sem mais falação, bora logo pro caso! Celine Cawley nasceu em 1962, em Howth, em Dublin. Ela era filha de um famoso advogado chamado James Cawley, e quando tinha por volta de 17 anos, ela foi descoberta por um olheiro muito conhecido na região, chamado Johnny Casanova. Esse homem, ele era de uma agência de modelos chamada Elite, então, a partir daí, a sua carreira estava apenas começando. Consecutivamente, ela então se mudou para Nova York, onde começou a investir e trabalhar nesse ramo. Lá, ela morou com Joe McEnroe, que era pai de um tenista muito famoso com o mesmo nome e era também amigo de seu pai. Foi lá também que ela começou a ser mais conhecida, de certa forma, pela elite americana. Rapidamente, ela se tornou muito conhecida pelos Estados Unidos, devido à sua beleza, onde ela participava também com revistas muito famosas como a Vogue e grifes como Christian Dior. Por conta disso, ela foi chamada para uma participação bem rápida, coisa de alguns segundos, no filme Bond, A View to Kill, de 1985. E mesmo que tenha sido realmente uma participação muito rápida, foi o suficiente para ela ser ainda mais conhecida e a mídia irlandesa, de onde ela veio, então, dar uma atenção maior, da qual ela nunca teve no país. Então ela voltou para a Irlanda, onde ela decidiu seguir um outro ramo, o da produção cinematográfica. Em 1990, a Celine conheceu Eamon Lillis. De início, os dois se davam muito bem, e não demorou muito para que os dois casassem em 1991. O casal morava em uma mansão de 3 milhões de dólares, que ficava na Windgate Road, um local bem rico, bem famoso por ter essas casas maravilhosas, que ficava lá em Howth, em Dublin. Um ano depois, eles tiveram então a sua filha, Georgia. A Celine fundou a Toy Town Films, uma empresa de cinema e publicidade que trabalhou diretamente com marcas muito grandes, como por exemplo Heineken, Coca-Cola, Volkswagen. Ou seja, a empresa logo teve um grande sucesso e fins lucrativos muito bons, o que acabou ajudando muito a sua carreira dentro desse ramo. O seu marido trabalhava em uma agência de publicidade e, depois de um tempo, acabou perdendo o emprego. Então, 2 anos depois, que a empresa já estava consolidada, que a empresa já era conhecida, o seu marido então foi contratado, entrando para trabalhar como produtor. Segundo as pessoas que conheciam Celine, ela sempre foi uma mulher muito gentil, muito atenciosa, batalhadora, uma ótima mãe, uma ótima pessoa e com um talento de fazer tudo com muita elegância. Porém, mesmo tendo tudo, na verdade o casamento entre Celine e o Eamon não era nada bom. Os dois brigavam bastante e a Celine era frequentemente traída pelo seu marido. Em 2008, quando Celine tinha 46 anos, o Eamon, então, começou um relacionamento com uma mulher de 31 anos, que era inclusive a sua massoterapeuta. No dia 15 de dezembro de 2008, o Eamon acordou bem cedo, por volta das 6 da manhã, fez os seus exercícios habituais, tomou seu café da manhã, o seu chá, levou o chá então para sua filha e para sua mulher. Segundo ele, naquele dia a Celine estava com um resfriado muito forte, então ele tinha dormido no outro quarto, no andar de cima, na noite anterior. Pela manhã, os dois conversaram, assistiram TV juntos por um tempo, estava tudo bem.
Às 8h30 da manhã, o Eamon então levou a Georgia para a escola e depois de lá ele encontrou um amigo de infância e ficaram ali conversando sobre decorações de Natal, nada muito sério, algo realmente para passar o tempo. Depois, o Eamon chegou a passar em uma banca de jornais, comprou um jornal e foi para sua casa, onde ele foi recebido pelos seus 3 cachorros, correndo e pulando em cima dele. E então, por conta disso, ele acabou nem parando em casa direito. Ele pegou os cachorros e saiu para passear. Essa foi a versão dada pelo marido, na fase inicial do caso. Era uma manhã de segunda-feira. A empresa onde eles trabalhavam estava bem tranquila, era final de ano, e tudo funcionava sem que o casal precisasse ficar no escritório ou algo do tipo. É dito que aquele dia ele teria apenas uma reunião por volta das 2 da tarde. Às 9h30, um vizinho então ouviu 2 gritos de mulher. Meia hora depois, por volta das 10 horas, o corpo de bombeiros recebeu uma ligação de Eamon Lillis, completamente frenético, desesperado, e ele disse para a atendente que ele e que sua esposa haviam sido atacados e que ela então não estava com pulso. Minutos depois, a polícia, a ambulância, o corpo de bombeiros chegaram no local. Celine estava no fundo da casa, no quintal da casa para ser mais exata, onde seu marido estava ali tentando fazer toda a ressuscitação cardiopulmonar, como havia sido orientado, instruído pelos bombeiros pelo telefone. Quando os paramédicos chegaram, perceberam que o corpo da mulher estava mais frio do que deveria, de acordo com o tempo que ele teria passado pelo telefone. E não demorou muito para que ela então fosse declarada como morta. A Celine estava deitada sobre uma poça de sangue e ao lado dela tinha um tijolo também manchado de sangue, mostrando que ela havia sido inclusive agredida com esse objeto. O Eamon tinha alguns arranhões pelo corpo, machucados nos joelhos e na testa, e a sua unha do dedo onde ficava a sua aliança havia sido arrancada. Segundo a versão do marido, quando ele voltou depois do passeio com os cachorros, ele encontrou um homem em cima de sua mulher, a agredindo com um tijolo. Ele também disse que esse homem estaria mexendo na blusa dela. Ele foi para cima então do homem, que jogou o tijolo nele, por isso ele teria se machucado, e nesse momento ele teria meio que jogado a mulher por outro lado. Depois, o suposto invasor teria então conseguido fugir pelos fundos, e ele não sabia quem era esse homem. O Eamon foi levado para a delegacia para registrar o seu depoimento e pediu inclusive para usar o banheiro para se lavar. Quando a polícia pediu para que ele não lavasse suas mãos, ele disse que ele já tinha feito isso em casa. No local, ele então entregou as suas roupas, os seus pertences, tudo que iria passar pela perícia, e deu todas as descrições do fato. Segundo ele, o sujeito tinha a mesma altura dele, era um homem magro, porém forte, vestia uma jaqueta cinza, com mangas pretas, calça jeans, uma máscara de esqui e uma mochila escura. Tempos atrás, a casa da família teria sido assaltada por um outro homem que eles conseguiram verificar a descrição e ele deu essa mesma descrição, dizendo que tinha uma suspeita de que fosse a mesma pessoa. Ele, inclusive, disse que achava que a sua mulher havia confrontado esse homem, já que ela era uma mulher muito batalhadora, bem durona e lutadora, e ela jamais teria deixado ele ir para cima dela sem ter tentado algo. As investigações começaram e as informações dadas pelo Eamon não eram coerentes. Ele disse que havia dormido somente no dia anterior, no outro andar, naquele outro quarto, e isso não era verdade. Fazia muito tempo já que os dois não dormiam no mesmo quarto, que eles dormiam em quartos separados. E isso foi descoberto porque no seu guarda-roupa de cima estavam todas as suas roupas, todas as suas coisas estavam lá. Inclusive, nesse quarto havia uma camisa polo e um par de botas que estavam manchadas de sangue. Na cabeceira da cama tinha um relógio manchado e um lenço de papel também cheio de sangue. Além de tudo isso, eles encontraram um papel que estava escrito uma nota. Nessa nota estava escrita: "Ela vai ganhar aquele vestido de noiva. Ela se casará com K em junho. Ela enviará os convites em janeiro. Você nunca estará com ela. A única maneira de estar com ela é morando nessa casa. Pense nos aspectos positivos do relacionamento. Você nunca a levará para a França. Ela nunca compartilhará a sua cama. Você está ficando sem tempo." No sótão da casa encontraram também uma mala escondida, filmadora e lentes, e embaixo disso tinha um saco de lixo
que continha uma calça jeans, um suéter preto e uma pilha de lenços de papel. E tudo estava cheio de sangue. Tudo foi pego, inclusive, e periciado, e confirmado que o sangue era da Celine. Então, não demorou muito para a polícia então chegar até Jean Tracy, a massoterapeuta de 31 anos que vinha tendo um caso com o Eamon Lillis. A mulher era massagista de Celine, que indicou inclusive o trabalho da clínica para o marido. E então, ela se tornou a massagista do Eamon. Ela foi massagista dele por 2 anos, até que os dois começaram a se relacionar há cerca de 3 meses. Segundo a própria Jean, eles começaram a se relacionar, inclusive, durante a sessão de massagem. Onde, um dia, enquanto eles estavam conversando, ela comentou sobre suas mãos, que eram muito bonitas. E aí, na próxima sessão, ele pediu para que ela fizesse massagem nos seus ossos do ombro, na parte da frente. E enquanto ela fazia, ele então ficou olhando diretamente para ela, eles conversaram alguma coisa e então começaram a se beijar, ainda dentro da clínica. Segundo ela também, ela estava noiva de um homem chamado Kit, que poderia ter relacionado com aquele bilhete onde estava escrito que se casaria com K. E segundo ela também, depois que soube do crime, ela não manteve nenhum contato com ele. Com a relação, o Eamon chegou a dar um celular para Jean, para que fosse usado apenas para contato entre os dois. E os dois saíam normalmente, faziam compras, saíam para lugares públicos, inclusive em uma viagem de Celine e Georgia para a Inglaterra. O Eamon e a Jean ficaram várias vezes juntos na casa dela, onde ele passou diversos dias. E 2 semanas antes da morte da Celine, eles trocaram mais de 200 mensagens e mais de 90 ligações pelo celular. Inclusive, na noite anterior ao crime, a mulher mandou mensagens para ele, onde eles se encontrariam. Já era normal que eles se encontrassem toda segunda, se planejando para eles se encontrarem, e como ele não respondeu pela manhã, no momento onde tudo estava ali acontecendo, ela teria mandado outras mensagens, até se mostrando preocupada. A polícia então não tinha mais dúvidas de que o crime havia sido feito pelo próprio marido. Após o crime, o Eamon e a sua filha se hospedaram na casa do irmão da Celine. E no dia 20, no sábado, o Eamon então foi preso logo pela manhã. Ele tentou se explicar, dizendo que realmente eles não dormiam mais juntos, porque depois que a mulher ficou grávida, eles acostumaram assim, já que ela roncava muito e dessa forma eles poderiam dormir melhor, passar uma noite melhor de sono. Ele também disse que teria trocado de roupa para levar os cachorros para passear e que deixou as outras roupas na cozinha e que não sabia como que essas roupas tinham ido parar no sótão, que provavelmente quem cometeu o crime teria usado suas roupas para limpar ali todo o sangue, enfim. Ele dizia que amava muito a sua esposa, que eles tinham um casamento feliz, na medida do possível, e não respondia a maioria das perguntas que eram feitas pelos policiais. Quando questionado sobre o seu caso com a Jean, ele disse que aquilo era crise de meia-idade, e que ele sabia que a mulher inclusive estava noiva do Kit, e que nunca teve intenção de trocar a sua família ou largar a sua esposa para ficar com outra mulher. A polícia questionou também sobre a diferença de salário entre o marido e mulher, já que a empresa era da Celine. Ela recebia cerca de 500 mil euros, enquanto ele recebia 100 mil euros. E além disso, ela mandava nele. Então isso poderia ter sido de alguma forma um pivô ali dessa briga, poderia incomodá-lo de certa forma, mas ele sempre negando tudo, dizendo que não tinha tido nenhum tipo de discussão, nenhuma briga naquela manhã. Ele disse também que a nota em sua cabeceira não era sobre o casamento da Jean e do Kit, e que era apenas um conto que ele estava escrevendo, e esse conto era baseado no seu relacionamento, e que não tinha nada além disso. E que seus machucados e arranhões no rosto teria sido causado pela própria Celine, quando ele foi verificar o seu pulso, já que ela tinha longas unhas. Segundo a perícia, a Celine recebeu cerca de 3 golpes de tijolos na cabeça, onde o primeiro foi responsável por fazer ela cair no chão e os outros 2 foram dados quando ela já estava caída. O julgamento do Eamon foi marcado para janeiro de 2010 e até então ele negava ainda qualquer discussão, qualquer briga. Então, no início do julgamento, ele então começou a dizer que na verdade eles realmente tinham brigado, que naquela manhã do crime o casal discutiu
porque ele esqueceu de dar comida para os pássaros. E que durante a discussão ela teria caído pela primeira vez, sozinha, e que ele nem viu o que teria acontecido. E que a segunda seria no momento onde a discussão já estava pior. Ele disse que teria empurrado contra a janela e que por isso poderia ter machucado a sua cabeça. Ele mudou também toda a forma que ele falava da mulher, alegando que ela era uma pessoa muito fria, muito mandona, e mesmo tendo todas as provas, ele ainda se declarava inocente de assassinato. Depois de 9 horas de julgamento, ele foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão. Segundo a família de Celine, esse julgamento foi muito difícil para todos eles, porque ele ainda tentava, de certa forma, manchar a imagem da mulher, que sempre foi muito maravilhosa, que sempre foi uma mulher muito boa para todo mundo. Na prisão, o Eamon focou no seu lado artístico, onde ele começou a pintar, a escrever. Ele inclusive chegou a escrever uma peça que foi assistida pelo próprio presidente da Irlanda, e não demorou muito para que ele fosse solto. A sua filha, amigos e família cortaram relações completamente com ele, inclusive segundo a Georgia, durante um processo judicial que aconteceu em 2011 sobre os bens financeiros, ela disse que preferia enfiar alfinete nos seus olhos do que vê-lo voltar para a casa onde ele matou a sua própria mãe. Então, em 2015, o Eamon foi libertado da prisão. A família da Celine chegou a entrar com um processo para impedir que ele recebesse a sua parte, de tudo, nos bens da Celine, porém, devido às leis da Irlanda, ele ainda conseguiu cerca de pelo menos 1,5 milhão de euros. Depois, ele chegou a passar um tempo com uma irmã no Reino Unido e foi para a Irlanda de volta, onde ele comprou uma casa próximo de onde morava com Celine. E lá na Irlanda ele tentou durante algum tempo se aproximar de sua filha, porém sem sucesso. A Georgia nunca mostrou nenhum interesse, pelo contrário, ela baniu ele completamente de sua vida. E por conta disso ele então saiu novamente do país. A Georgia, hoje com 30 anos, disse ter sido bem difícil conseguir seguir após a morte da mãe. Inclusive ela chegou a aparecer na mídia pedindo ajuda para encontrar um lar para o seu centro de cuidados que utiliza cavalos no tratamento de crianças com necessidades especiais. A Georgia, ela tem dislexia e déficit de atenção, e foi dessa forma, com os cavalos, que ela conseguiu superar tudo. Então, quando ela cresceu, ela decidiu trabalhar com isso, ela comprou um centro, formou tudo, e agora ela quer ajudar outras crianças que também passam pelas mesmas coisas. Depois que o pai foi embora da Irlanda, ele não procurou mais ninguém da família e nem ninguém sabe, na verdade, o seu paradeiro e nem querem saber. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau!